Pode começar? Ele vai dar isso. Então, neste momento, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui reunidos novamente, para dar continuidade aos nossos estudos. Agradecemos pelo dia, Pai, por todas as oportunidades de hoje e especialmente por esses momentos de aprendizagem também. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, porque compreender é amar. Cada lição que vai chegar, jamais julgando quem quer que seja, qualquer protagonista das lições que nós vamos ver. E com muito carinho, com muita gratidão, nós vamos dizer ao nosso Pai agora, pedindo a Ele, primeiramente, que Ele aceite o nosso esforço de sermos melhores a cada dia, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Pai, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Edna. Que assim seja. Então, vamos lá no capítulo 6, Espíritos Arrependidos, perdão. E vamos procurar a parte do Jacques Latour. Jacques Latour. É bem quase lá no final. Eu tenho o capítulo 6, quer ver? Ó? Capítulo 6. Verger. Verger é Jacques Latour. O meu está na um página espírito que vai aparecer. 226. Jacques Latour. Ele vai. Esse Verger é interessante porque ele vai aparecer várias vezes. Uhum. Ele foi o assassino de um arcebispo de Paris. Lemaire, Benoit. Vamos lá. O espírito de Castelnaudary e Jacques Latour. Todas acharam? Jacques Latour. Assassino condenado. Eu achei. Achou? Tá, você achou. Eu achei. Falta a Lucineide só. Gente, eu não Achou, Lu? Não. Depois desse que você falou, Mari, do Jacques, como que é? Jacques Latour. Lemaire. Aí o meu. Vamos lá. O início, deixa eu falar. O início do capítulo 6. Criminosos arrependidos. Verger. Vira a página. Lemaire. Depois, okay. Benoit. Benoit. Vai mais para frente. Espírito de Castelnaudary. É o próximo. Olha. Um E o próximo. confinado. Oi? No meu tá um espírito confinado. Não. Tem o espírito de Castelnaudary. Castelnaudary. Isso, é. Isso. Aí Daí depois vai é o Jacques Latour. agora achei. Encontrei. Oh, beleza. Vamos lá. Então, vou ler, tá? Uhum. Esse Jacques Latour foi um assassino condenado pelo Tribunal de Justiça de Fox, executado em setembro de 1864. Numa reunião espírita de 7 a 8 pessoas, que ocorreu em Bruxelas. Tá vendo? Bruxelas. Bruxelas fica onde? Onde? Na Bélgica, né? Exatamente. Em 13 de setembro de 1864, e a qual assistíamos, ou seja, Kardec, uma senhora médium foi rogada a escrever. Nenhuma evocação especial sendo feita, ela traçou com uma agitação extraordinária
e em caracteres muito grossos, e depois de violentamente ter riscado o papel, estas palavras: eu me arrependo, Latour. Surpresos com esta comunicação inesperada, que ninguém provocara, ninguém pensava nesse infeliz, cuja maioria mesmo dos assistentes lhe ignorava a morte, dirigiu-se ao espírito então algumas palavras de comiseração e de encorajamento, e depois se lhe fez esta pergunta: que motivo vos levou a vir entre nós, antes que a outras pessoas, uma vez que não vos chamamos? O médium, que também é médium falante, respondeu de viva voz: vi que sois almas compadecentes e que tendes piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade. Ou então se afastam de mim com horror. Desculpa, gente. Então começou uma cena indescritível, que não durou menos que meia hora. O médium, juntando à palavra os gestos e a expressão da fisionomia, é evidente que o espírito se identificou com a sua pessoa. Às vezes, seus acentos de desespero são tão dilacerantes, pinta as suas angústias e os seus sofrimentos com um tom tão doloroso, que as suas súplicas são veementes, que todos os assistentes com isso estão profundamente emocionados. Assim, se assustaram mesmo com a superexcitação do médium, mas pensamos que a comunicação de um espírito que se arrepende e que implora a piedade não oferece nenhum perigo. Se ele tomou os órgãos do médium, foi para melhor pintar a sua situação e interessar mais à sua sorte, mas não como os espíritos obsessores e possessivos, em vista de se apossar dele para dominá-lo. Sem dúvida, isso lhe foi permitido no seu próprio interesse. Ele exclamou: ó sim, da piedade, tenho muita necessidade dela, porque não sabeis o que eu sofro. Não, não o sabeis. Não podeis compreendê-lo. É horrível, a guilhotina. O que é isso? Ao lado do que suporto agora. Não é nada, é um instante. Está querendo dizer que a guilhotina mesmo não é nada comparável com o que veio depois, né? Sim. Mas esse fogo que me devora é pior. É uma morte contínua. É um sofrimento que não deixa trégua, nem repouso e não tem fim. E minhas vítimas estão ali, ao meu redor, que mostram as suas feridas, que me perseguem com seus olhares. Elas estão ali, diante de mim. Eu as vejo todas. Sim, todas. Eu as vejo todas. Não posso evitá-las. E esse mar de sangue. E esse ouro manchado de sangue. Tudo está ali sempre diante de mim. Sentis o odor do sangue. Do sangue, sempre do sangue. Aí estão essas pobres vítimas. Elas me imploram, e eu, sem piedade, eu firo sempre. Ó sangue que me embriaga. Uau! Eu acreditava que depois da minha morte tudo estaria acabado. Foi porque desafiei o suplício, desafiei a Deus, reneguei-o. E eis que, quando me acreditava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Sim, terrível. Estou cercado de cadáveres, de rostos ameaçadores. Eu caminho no sangue. Acreditava estar morto e eu vivo. É terrível, horrível. Mais horrível que todos os suplícios da terra. Quer continuar, Edna? Posso. Oh, se todos os homens pudessem saber o que há além da vida, saberiam o quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinos, mais criminosos, mais malfeitores. Eu gostaria que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e o que suporto. Oh, não, eles não o seriam mais. E é muito terrível sofrer o que eu sofro. Sei bem que eu o mereci, ó meu Deus, porque não tive piedade das minhas vítimas.
Eu repeli as suas mãos suplicantes quando elas me pediam para poupá-las. Sim, eu mesmo fui cruel. Eu, covardemente, as matei para ter o seu ouro. Fui impiedoso, vos reneguei, blasfemei sobre o seu santo nome, quis atordoar-me, por isso queria me persuadir de que vós não existieis, ó meu Deus. Eu sou um grande criminoso, eu o compreendo agora, mas não tereis piedade de mim? Sois Deus, quer dizer, a bondade, a misericórdia, sois todo-poderoso. Piedade, Senhor, ó, piedade, piedade. Isso vos peço. Não sede inflexível. Livrai-me desta visão odiosa, destas imagens horríveis, deste sangue, de minhas vítimas, cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que estáis aqui e escutai-me, sois boas almas, almas caridosas, sim, eu o vejo. Tereis piedade de mim, não é? Orareis por mim? Oh, isso vos suplico, não me repilais. Pedireis a Deus para me tirar esse horrível espetáculo diante dos meus olhos. Ele vos escutará, porque sois bons. Eu vos peço, não me repilais como eu repeli os outros. Orai por mim. Os assistentes, tocados pelos seus lamentos, dirigiram-lhe palavras de encorajamento e de consolação. Deus, se lhe disse, não é inflexível o que ele pede ao culpado, é um arrependimento sincero e reparar o mal que fez. Uma vez que o vosso coração não é endurecido e lhe pedis perdão de vossos crimes, estenderá sobre vós a sua misericórdia. Se perseverardes nas vossas boas resoluções para reparar o mal que fizestes. Não podeis, sem dúvida, devolver às vossas vítimas a vida que lhes tirastes, mas, se pedirdes com fervor, Deus vos concederá se encontrar com elas em uma nova existência, onde podereis mostrar-lhes tanto devotamento quanto fostes cruel. E quando ele julgar a reparação suficiente, reentrareis na graça junto dele. A duração de vosso castigo está assim em vossas mãos. Depende de vós abreviá-la. Prometemos vos ajudar com as nossas preces e pedir sobre vós a assistência dos bons espíritos. Diremos em vossa intenção a prece contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, para os espíritos sofredores e arrependidos. Não diremos aquela para os maus espíritos, porque desde que vos arrependestes, que implorais a Deus e renunciais a fazer o mal, não sois mais, aos nossos olhos, que um espírito infeliz e não mau. Dita esta prece, e depois de alguns instantes de calma, o espírito retomou. Obrigado, meu Deus. Oh, obrigado. Tivestes piedade de mim. Essas imagens horríveis se afastaram. Não me abandoneis mais. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Depois desta cena, o médium ficou durante algum tempo prostrado e aniquilado, os seus membros fatigados. Tem a lembrança de início confusa do que acaba de se passar. Depois, pouco a pouco, lembra-se de algumas das palavras que pronunciou e que dizia, apesar de sentir, que não era ele quem falava. No dia seguinte, numa nova reunião, o espírito se manifesta ainda e recomeça, durante alguns minutos apenas, a cena da véspera, com a mesma pantomima expressiva, mas menos violenta. Depois escreveu pelo mesmo médium, com uma agitação febril, as seguintes palavras: obrigado pelas vossas preces. Já uma melhora sensível se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que permitiu por um momento que os meus sofrimentos fossem aliviados. Mas,
As verei ainda, minhas vítimas, ei-las, vedes este sangue? A prece da véspera foi repetida. O espírito continuou dirigindo-se ao médium. Perdão por me apoderar de vós. Obrigado pelo alívio que dais aos meus sofrimentos. Perdão a vós de todo o mal que vos ocasionei, mas tinha necessidade de manifestar-me. Só vós o podeis. Obrigado, obrigado. Um pouco de alívio se produziu, mas não estou no fim de minhas provas. Dentro em pouco, ainda minhas vítimas retornarão. Eis a punição. Eu a mereço, meu Deus, mas sede indulgente. Todos vós, orais por mim. Tende piedade de mim. Matu. Lucineide, quer continuar? Porque eu acho que o negócio vai ficar muito interessante. Continuo, sim. Aí vem aqui. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que orou por esse infeliz espírito e o evocou, obteve dele as comunicações seguintes a diferentes intervalos. Primeiro, fui evocado quase logo depois da minha morte e não pude comunicar-me. Então, mas muitos espíritos levianos tomaram meu nome e o meu lugar. Oi. Lucineide, só um minutinho. Fala, Geraldo. Meninas, desliga o som. Ai, desculpa. Não deixa o som ligado. Pode continuar? Então, pera lá. Espíritos levianos tomaram meu nome e o meu lugar. Aproveitei a presença em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e, com a permissão dos espíritos superiores, comuniquei-me. Virei comunicar-me na sociedade e farei revelações que serão um começo de reparação das minhas faltas e que poderão servir de ensinamento para todos os criminosos que me lerem e que me refletirem sobre o relato dos meus sofrimentos. Os discursos feitos sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens assustadoras para as crianças e os homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o temor da polícia age mais sobre ele do que o relato dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me lerem ficarão impressionados com minhas palavras, meus sofrimentos, que não são suposições. Não há um único padre que possa dizer: eu vi aquilo que vos digo. Eu assisti às torturas dos condenados às penas eternas. Mas, quando eu vier dizer: eis o que aconteceu depois da morte do meu corpo, eis qual foi meu desencantamento ao reconhecer que não tinha morrido como esperara e que o que eu tomara pelo fim dos meus sofrimentos era apenas o começo de torturas impossíveis de descrever. Então, mais de um se deterá à beira do precipício onde ia cair. Cada desgraçado que eu detiver assim no caminho do crime servirá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte na terra como no espaço. Foi-me permitido ser libertado da visão de minhas vítimas, que se tornaram meus carrascos, a fim de que possa me comunicar convosco. Mas, ao deixar-vos revê-las-ei, e só esse pensamento me faz sofrer mais do que eu posso dizer.
Fico feliz quando me evocam, pois então deixo o inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim. Pedi ao Senhor para que ele me liberte da visão das minhas vítimas. Sim, oraremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Já não sinto tanto o peso do fardo que me oprime. Vejo uma luz de esperança que brilha aos meus olhos e, cheio de arrependimento, exclamo: Bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Quer ler, Continua? Sandra? Vê se a Sandra quer Uhum, ler. Então quero continua. sim, vamos lá. O médium. Em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão de vossas vítimas, convido-vos a orar comigo, para pedir-lhe a força para suportar essa tortura expiatória. Latour. Preferiria estar livre da visão de minhas vítimas. Se soubesses o que sofro, o homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver, impresso sobre o meu rosto, com fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei o que me aconselhais. Compreendo que é um meio um pouco mais rápido de expiar as minhas faltas. E como uma operação dolorosa, que deve devolver a saúde ao meu corpo bem doente. Ah, se os culpados da terra pudessem me ver, quanto ficariam atemorizados com as consequências de seus crimes, que, oculto aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Quanto a ignorância é fatal a tantas pobres pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Creem que com os soldados e a polícia podem prevenir os crimes. Como estão errados. E é verdade. Pode continuar? Os sofrimentos que suporto são horríveis, mas depois de vossas preces eu me sinto assistido pelos bons espíritos que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço ao Senhor dar-me a força para suportar esta dura expiação. Ela é igual, posso dizê-lo, ao mal que eu fiz. Não quero procurar desculpar os meus crimes, mas ao menos salvo alguns instantes de terror que precederam para cada uma de minhas vítimas o momento da morte, a dor, uma vez cometido o crime. Cessou para elas, e aquelas que terminaram as suas provas terrestres foram receber a recompensa que as esperava. Mas depois do meu retorno ao mundo dos espíritos, não cessei, exceto nos momentos bem curtos em que me comuniquei, de sofrer as dores do inferno. Os padres, apesar de seu quadro atemorizante das penas que sentem os condenados, não têm senão uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige a seus filhos que violaram a sua lei de amor e de caridade. Como fazer crer a pessoas razoáveis que uma alma, quer dizer, alguma coisa que não é material, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo, e eis que porque tantos criminosos se riem dessas pinturas fantásticas do inferno. Mas não ocorre o mesmo com a dor moral que o condenado suporta depois da morte física. Orai por mim, para que o desespero não se apodere de mim. Pode continuar? Eu vos agradeço pelo objetivo que me fizestes entrever, objetivo glorioso ao qual sei que chegarei, quando estiver purificado. Sofro muito, e, entretanto, parece-me que os meus sofrimentos diminuem.
Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua porque se habitua com ela, pouco a pouco. Não, compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, a minha força sendo maior, sofro menos. Meu pensamento se transfere para a minha última existência, sobre as faltas que evitaria se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece, compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, fracas segundo a carne, mas fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pseudo-sábios da terra não compreendem. Prece. Só essa palavra excita a risada dos espíritos fortes. Eu os espero no mundo. E quando o véu que lhes oculta a verdade se rasgar para eles, ao seu turno virão se prosternar aos pés do Eterno, que desconheceram e ficaram felizes em se humilharem para se isentarem de seus pecados e de seus crimes. Compreenderão a virtude da prece. Orar é amar, amar é orar. Então eles amarão o Senhor e dirigirão as suas preces de amor e de reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento, porque deverão sofrer, pedirão como eu, para ter a força de expiar e de sofrer, e quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram por sua submissão e resignação. Oremos, irmão, para me fortificar mais. Obrigado, irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou da visão de minhas vítimas. Meu Deus, sede bendito durante a eternidade pela graça que me concedeis. Meu Deus, sinto a enormidade de meus crimes e me precipito diante de vossa onipotência, Senhor. Eu vos amo de todo o meu coração e vos peço a graça de permitir-me, quando a vossa vontade me enviar sobre a terra, para sofrer novas provas, para ali ir missionário da paz e da caridade, ensinar as crianças a pronunciar o vosso nome com respeito. Peço-vos poder ensiná-las a vos amar, a vós, ó Pai, de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido, e meu arrependimento é sincero. Eu vos amo, tanto quanto meu coração tão impuro possa compreender esse sentimento, pura emanação de vossa divindade. E, irmão, oremos, porque meu coração transborda de reconhecimento. Eu estou livre, quebrei os meus ferros, não sou mais um condenado. Sou um espírito sofredor, mas arrependido, e gostaria que o meu exemplo pudesse deter, no limiar do crime, todas essas mãos criminosas que vejo prestes a se levantarem. Detei-vos, irmãos, detei-vos, porque as torturas que vos preparais serão atrozes. Não credes que o Senhor se deixará sempre, tão prontamente, dobrar-se pela prece de seus filhos. São séculos de tortura que vos esperam. O guia do médium dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Dá-te conta de sua emoção e de seu reconhecimento ao Senhor. Ele não crê poder melhor exprimi-lo e testemunhá-lo que tentando deter todos esses criminosos que ele vê e que não pode ver, que não podes ver. Ele quereria que as suas palavras chegassem a eles. E o que não te disse, porque eu ignoro ainda, é que lhe será permitido começar missões reparadoras. Irá junto de seus cúmplices procurar inspirar-lhes o arrependimento e a introduzir em seus corações o germe do remorso. Algumas vezes vêm-se sobre a terra pessoas tidas como honestas, virem aos pés de um padre acusar-se de um crime. É o remorso que lhes dita a confissão de suas faltas. E se o véu que te separa do mundo invisível se erguesse,
verias frequentemente um espírito que foi o cúmplice ou instigador de um crime, vir como fará Jacques Latour, procurar reparar a sua falta, inspirando remorso ao espírito encarnado, teu guia protetor. Ok. Que lindo, né, gente? Que lindo, é de emocionar mesmo, viu? O médium de Bruxelas, que recebera a primeira manifestação de Latour, mais tarde recebeu a comunicação seguinte: nada mais temais de mim, estou mais tranquilo, mas sofro ainda. Não obstante, Deus teve piedade de mim porque viu o meu arrependimento. Agora, sofro por esse arrependimento que me mostra a enormidade das minhas faltas. Se eu fora bem guiado na vida, não faria todo o mal que fiz, mas os meus instintos não foram reprimidos. E lhes obedeci, não tendo nenhum freio. Se todos os homens pensassem antes em Deus, ou pelo menos se todos os homens nele crescem, semelhantes crimes não se cometeriam mais. Mas a justiça do homem é mal concebida. Por uma falta, algumas vezes leve, um homem é fechado numa prisão que sempre é um lugar de perdição e de perversão. Dali sai completamente perdido pelos maus conselhos e os maus exemplos que conseguiu, que ganhou, né? Se, entretanto, a sua natureza é bastante boa e bastante forte para resistir ao mau exemplo, saindo da prisão, todas as portas estão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. O que lhe resta? O desprezo e a miséria, o abandono, o desespero. Se sente nele boas resoluções para retornar ao bem. A miséria impele para tudo. Também ele, então, despreza o seu semelhante, odeia-o e perde toda a consciência do bem e do mal, uma vez que se vê repelido. Ele que, todavia, toma a resolução de tornar-se homem honesto. Para se proporcionar o necessário, rouba, mata por vezes, depois é guilhotinado. Meu Deus, no momento em que as minhas alucinações vão me retomar, sinto a vossa mão que se estende sobre mim. Sinto a bondade que me envolve e protege. Obrigada, meu Deus. Na minha próxima existência, empregarei a minha inteligência, meu bem para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los da queda. Obrigado, vós, que não repugnais comigo. Não temais, vedes que não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos representeis o retrato que fizeste de mim, mas representai-vos uma pobre alma desolada que vos agradece pela vossa indulgência. Adeus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour. E daí vai se seguir um estudo sobre essas comunicações e sobre o espírito do Latour, tá? É muito interessante. Esse estudo sobre o espírito do Jacques Latour é feito pelo Kardec. Então, são impressões depois são espíritos endurecidos e assim vai indo até o final. Dá o nome, né? Eu acho que a gente podia encerrar. O que vocês acham? Olha, espírito castigo pela luz. Tem um mais lindo que o outro aqui, viu? Eu recomendo que vocês leiam, porque tem uns muito bonitos. Tem um relato aí dos suicidas, que é muito importante ler. É antes desse. É antes desse? É antes desse, eu acho que é no capítulo anterior, que é o do suicídio. É no capítulo 5. Exatamente. Vamos procurar uma mãe e seu filho? Exatamente. Vamos procurar uma mãe e seu filho. Acharem, quando vocês acharem, vocês me digam aí.
Ó, início do capítulo tem o suicida da Samaritana, depois o pai e o conscrito, François Simon Louvet, né? E o que eu quero ler agora pra gente. Uma mãe e seu filho. Achei. Sei também. E ok. Achou também? Uhum. Sandra, achou também? É pequeno, esse não é muito Achei grande. Eu vou sim, até ler para você. achei. Então vamos lá. Então é capítulo 5, os suicidas, né? Uma mãe e seu filho. No mês de março de 1865, o Sr. C, negociante numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa seu filho com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Esse jovem, sentindo-se no momento de expirar, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Esta lhe disse, vertendo lágrimas abundantes: Vai, meu filho, precede-me, não tardarei a seguir-te. Ao mesmo tempo, ela saiu escondendo a cabeça entre as mãos. As pessoas que se achavam presentes a esta cena pungente consideraram as palavras da senhora C como uma simples explosão de dor que o tempo e a razão deveriam apaziguar. Entretanto, tendo o doente sucumbido, foi procurada ela em toda a casa e encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que o de seu filho.